De norte a sul, de leste a oeste, em cada um dos 50 estados, tudo se resume a esta noite e a esta escolha. Em uma campanha que desafiou precedentes, chocou o mundo e redefinirá os rumos da América para sempre. Hoje o povo americano terá a última palavra na eleição mais importante dos últimos tempos. Let us fight for this beautiful country we love. Kamala Harris, a democrata determinada a quebrar o último teto de vidro e se tornar a primeira presidente mulher da história. We will make America great again. Donald Trump, o republicano que sobreviveu a um atentado e que mais uma vez busca desafiar expectativas e surpreender o planeta. Após meses de reviravoltas intensas, os primeiros resultados estão a minutos de serem revelados. Este é o especial Eleições Americanas 2024 da Jovem Pan News. É isso, meus amigos e minhas amigas. Estamos em definitivo para uma noite absolutamente histórica da política internacional. E a Jovem Pan News sempre na dianteira do melhor jornalismo. E a gente vai oferecer uma cobertura realmente extremamente promissora, uma estrutura aqui de primeira, onde a gente vai estar trazendo, na medida que todas as parciais forem se apresentando, os estados onde serão os campos decisivos da batalha eleitoral se darão, a gente vai estar trazendo tudo aqui ao vivaço para vocês acompanharem ao lado do meu querido Fabrício Neto, que está aqui com a gente. E, pelo visto, não é isso, Fabrício? A gente já vai poder começar a pintar o nosso mapa interativo, que vai ser o nosso principal ponto de referência ao longo dessa noite histórica, não é isso? Um mapa bastante importante que vai ficar bem colorido durante toda essa madrugada. A gente espera que saia o quanto antes esses resultados. E já são 19 horas e 1 minuto, 2 minutos agora no horário de Brasília. Urnas acabam de fechar nos estados de Indiana e Kentucky. Essas são as primeiras urnas fechadas. Os primeiros estados fechados nos Estados Unidos. A gente acompanha o mapa. O estado de Indiana com 11 votos do colégio eleitoral. O estado de Kentucky com 8 votos do colégio eleitoral. Muito importantes nessa disputa, André. E a gente já vai começar a trazer os resultados, não é isso? Na verdade, em nome da precisão, para ser absolutamente preciso, eu vou aqui atentar a todos da nossa querida audiência que está aqui com a gente, para perceber que, na verdade, aqui são os números absolutos do voto popular que ambos os candidatos já têm nesse momento. Claro que essa contagem aqui, Fabrício, no frigir dos ovos, no final das contas, será mais ou menos algo em torno de 75, 80, 85 milhões para cada um dos lados. Mas, pelo visto, está 3-3, está 50-50 exatamente. Isso porque tem um pequeno condado, isso no estado de Nova Hampshire, ali no extremo norte do país, chamado Dixville Notch, que tem uma tradição super legal de sempre anunciar os seus votos ali na virada da meia-noite. Um vilarejo super pequeno, com a neve carregada aqui, bem pitoresco assim, Desde sabe? Bem característico. 1960, essa tradição muito bacana de sempre apurar, fechar as urnas meia-noite e já trazer os primeiros resultados. E, inclusive, Joe Biden venceu o condado pequeno, o microscópico condado de Dixville Notch por 5-0 em 2020 contra Donald Trump. E não sei se é um bom presságio para o republicano, muita coisa para acontecer ainda, mas foi 3-3 o placar. Quem sabe isso pode ser um prenúncio do que está por vir. Mas como você muito bem colocou, Fabrício, já temos 2 estados, na verdade é a faixa leste de ambos os estados, Indiana e Kentucky. Ainda tem algumas regiões dos próprios estados, no caso os 2. Só vou te pedir para chegar talvez um pouco para o lado, Fabrício, só para a gente ter muito claro Indiana e Kentucky. São 2 estados que muito em breve eu imagino que a gente já pode fazer as primeiras projeções e inaugurar o placar oficialmente aqui da nossa apuração. Vale a pena mencionar, são 2 estados que Donald Trump é o franco favorito, venceu em 2016, venceu na sua tentativa frustrada de reeleição em 2020. No caso, a última vez que um democrata venceu Indiana foi na eleição histórica de Barack Obama em 2008, com todo aquele ineditismo, o primeiro presidente negro. Desde então, os republicanos sempre liquidando a fatura. E Kentucky, a última vez que um democrata venceu o estado de Kentucky foi Bill Clinton em 96, que era um governador sulista e também garantiu Kentucky. Mas desde então, é muito provável que com 11 votos eleitorais para Indiana e 8 para Kentucky, a gente inaugure muito em breve o placar com um 19-0 Donald Trump. Claro que a gente vai focar sempre no número mágico de 270 votos eleitorais, não é isso? Esse que é o número importante para essa noite. Quem chegar a 270 votos do colégio eleitoral primeiro é eleito presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Vamos já trazer nosso primeiro convidado para essa noite, André. A gente recebe aqui o professor de História Americana da Temple University, lá da Filadélfia,
Filadélfia. Lucas de Souza Martins está ao vivo com a gente nessa cobertura. Professor Lucas, muito boa noite, um prazer contar com você nessa cobertura mais do que especial aqui na Jovem Pan News. Você direto da Filadélfia, direto da Pensilvânia, um dos estados mais importantes dessa disputa. O que a gente pode aguardar para essa noite, professor? Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Marinho. Uma honra estar aqui nessa cobertura histórica aqui pela Jovem Pan, falando de uma eleição que será a mais importante da história dos Estados Unidos, a eleição de 2024. E falo aqui diretamente do estado da Pensilvânia, da maior cidade da Pensilvânia, Filadélfia. E a expectativa, pelo menos aqui, é de muita empolgação por parte dos democratas. Estamos falando aí de um centro urbano que faz parte deste estado crucial nesta eleição presidencial. E é interessante analisar a demografia do estado da Pensilvânia, analisando dois centros urbanos que são exatamente a cidade da Filadélfia, a segunda capital dos Estados Unidos, né, e depois Washington, e também dentro do estado da Pensilvânia nós temos Pittsburgh. E nestes centros urbanos, que inclusive a vice-presidente Kamala Harris esteve nos momentos finais de sua campanha, ela participou de comícios ali porque sabe da importância destes centros para a campanha democrata. Mas o que nós temos entre Pittsburgh e Filadélfia é exatamente uma espécie de Alabama, né? E que é, inclusive, um estado que sempre vai com os republicanos, e é por isso que dá para dizer que teremos muitas emoções na apuração aqui na Pensilvânia, que será esse estado que consolidará quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, mas já com essa expectativa de que nos centros urbanos nós teremos a maioria democrata, mas olhando para o interior, nós teremos essa força republicana sendo manifestada. Agora, o que cabe a nós é aguardar e ver qual é a força que vai preponderar nesta disputa, neste estado tão importante e fundamental. Então a gente vai direto agora para Washington. Obrigado, professor Lucas. A gente já vai voltar a falar com você. Pensilvânia é um estado para a gente ficar muito de olho. Agora a gente vai direto para Washington conversar com o Eliseu Caetano, um dos nossos repórteres direto da capital americana, que vai trazer todas as informações para a gente. Eliseu, desde hoje cedo, desde o Jornal da Manhã, às 6 da manhã, acompanhando a movimentação lá nos Estados Unidos e vai trazer para a gente as informações. Já já teremos o Eliseu. O André está ali no mapa, a gente está de olho, como falava o professor Lucas, na questão do estado da Pensilvânia. André, acho que é importante a gente dizer o seguinte: o professor destacou que áreas urbanas, áreas mais populosas, como, por exemplo, a cidade da Filadélfia, tendem a votar mais democrata. Sem dúvida. Áreas rurais tendem a votar mais republicano. A gente pode estar diante aqui de muitas miragens azuis e vermelhas para essas eleições, não é isso? Depende de exatamente qual região vai estar entregando os seus resultados, oficializando os seus resultados, e assim a gente vai poder ter uma projeção ali preliminar que seja, para entender qual o caminho que a gente está indo. É importante a gente reforçar aqui para a nossa audiência que está nos acompanhando que a gente está diante, essencialmente, de 50 eleições estaduais. Não há uma espécie de TSE, um órgão central governando a eleição a nível federal, muito pelo contrário. Cada estado com suas peculiaridades, formas de votação, tem a capacidade de você votar pelo correio. Foi algo que, pelo contexto da pandemia do Covid-19 em 2020, acabou sendo ali um atrativo para as pessoas votarem, seja pelo correio, seja eleitores ausentes, e a votação antecipada. Se a gente está focando aqui numa joia da coroa, que é o estado da Pensilvânia, os tão desejados 19 votos eleitorais. Eu vou pedir para a nossa produção já projetar aqui para a gente o nosso gráfico aqui com os 7 principais swing states, ou seja, os estados pêndulo, né? Basicamente, os 7 estados que a gente está vendo aqui, né, Fabrício, serão onde a parada vai ser decidida. Vamos ser aqui bem no linguajar bem popular. Isso porque muitos estados aqui, recorrentemente, consistentemente, ao longo dos anos, votam no mesmo partido, seja o democrata, seja o republicano. A título de comparação, os vermelhos estão em destaque aqui, mas a gente vai estar sempre se baseando na cor vermelha para representar os ganhos dos republicanos, enquanto a cor azul para os democratas, como historicamente são associados. Exatamente. Eu acho que a gente pode fazer aqui um bate-bola para introduzir quais são os 7 estados que, por tendências demográficas recentes, pelos padrões eleitorais recentes, a gente sabe onde eles serão, onde realmente eles terão, enfim, onde realmente será importante
onde será decisivo essa eleição. A gente vai ficar antes da gente apresentá-los, eu sugiro que vamos seguir adiante aqui. Dar uma passadinha lá na capital de Washington. Vamos nessa. A gente vai ficar muito de olho na Pensilvânia, que tem 19 votos do colégio eleitoral. Agora sim, conexão restabelecida com Eliseu Caetano, direto de Washington. Está desde cedo acompanhando todos os detalhes dessa votação. Eliseu, boa noite, seja muito bem-vindo. Quais são as últimas atualizações direto da capital? Olá, Fabrício. Oi, André. Muito boa noite para vocês aí no estúdio e também para todo mundo ligado na programação da Jovem Pan News. Como você disse, Fabrício, estamos desde as primeiras horas da manhã acompanhando desde a abertura das urnas para votação e agora o encerramento. O que a gente tem de novidade, notícia de momento agora aqui em Washington, D.C., vem da Casa Branca, daqui a poucas quadras daqui de onde falamos ao vivo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai acompanhar a contagem dos votos direto da Casa Branca. Ele, inclusive, agora há pouco recebeu um telão especial que foi enviado lá para a Casa Branca e está sendo montado numa área da moradia dele para que ele possa assistir acompanhado da família e também dos assessores mais próximos o minuto a minuto dessa contagem dos votos, da abertura das urnas aqui nos Estados Unidos. Por causa disso, ele dispensou os repórteres que fazem parte do pool da Casa Branca. Geralmente esses repórteres ficam lá na sala de imprensa esperando para ver se o presidente vai dar uma passadinha lá para falar alguma coisa ou não. E quando ele dispensa, significa o seguinte: não vou aí, não vou falar com ninguém. Então, atenção total na Casa Branca para abertura das urnas, para contagem dos votos das eleições presidenciais de 2024 aqui nos Estados Unidos. Agora há pouco também saiu uma pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Real Clear Polling, que disse o seguinte: Donald Trump tem uma leve vantagem sobre Kamala Harris em estados pêndulos aqui no país, com 48,5% das intenções contra 47,7%, de acordo com o agregador Real Clear Polling. Trump lidera em 5 dos pelo menos 7 estados, 7 colégios eleitorais mais disputados. São eles: Arizona, Nevada, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Já Kamala Harris está à frente em Wisconsin e em Michigan. A Pensilvânia, que vocês estavam falando ainda há pouco, que tem 19 delegados, é considerada o estado mais decisivo, onde Trump mantém uma leve vantagem de 0,4 ponto percentual neste momento. No Arizona, a liderança de Donald Trump é de 2,8 pontos. Ele também aparece na frente em Nevada, com 0,6 pontos percentuais, Carolina do Norte, com 1,2 pontos percentuais e Geórgia, com 1,3 pontos percentuais. Ainda há pouco, na programação da Jovem Pan, a gente também trouxe uma informação de que no estado da Geórgia, algumas cidades haviam recebido e-mails com ameaças de bomba. O FBI entrou no circuito, fez uma investigação e ainda há pouco confirmou que felizmente não se passou de um susto, né? A carta ou as cartas, porque teriam sido várias, endereçadas a diferentes colégios eleitorais, eram blefe, não eram verdadeiras. Foram feitas diversas varreduras, não apenas nos colégios eleitorais para os quais essas cartas foram destinadas, mas para outros colégios eleitorais também, e nada foi encontrado por lá. A gente também está acompanhando daqui, direto de Washington, D.C., aquilo que está acontecendo lá em Michigan, que é um outro estado decisivo na eleição desse ano. E até o momento, mais de 3,3 milhões de residentes do Michigan votaram nessa eleição, viu? Aliás, até o momento, pelo menos, esse é o mesmo número que aconteceu lá atrás, na eleição em 2020, quando também 3,3 milhões de eleitores votaram antecipadamente lá no estado. Somente agora, no dia da eleição, mais de 58 mil cédulas ausentes foram devolvidas e mais de 2 milhões de cédulas ausentes foram retornadas, no total, disseram as autoridades. Esses números, segundo eles, representam aí 92% das cédulas ausentes que foram solicitadas no estado, ou seja, foram devolvidas via correio ou a pessoa foi lá e devolveu e não tinha voto nenhum. Além disso, daqui a pouquinho, alguns eleitores vão aproveitar para terminar a votação, porque o que acontece? Muitos estados aqui esticaram o horário para votação. Geralmente termina ali entre 5, 6 e 7 horas da noite pelo horário local. Hoje a gente tem alguns condados, algumas cidades
e vão levar essa votação, Fabrício e André, até às 10 horas da noite pelo horário local. Vale lembrar que agora, neste momento, são 5 horas da tarde com 15 minutos aqui na costa leste americana. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Eliseu vai voltar ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan News. Luca Bassani daqui a pouco com a gente, Thiago Berraich também trazendo as últimas atualizações. André, o Eliseu falava dos estados pêndulo, a gente já trouxe aqui, muito importantes nessa disputa, né? Exatamente, Fabrício, eu acho que eu costumo dizer aqui, para facilitar a compreensão de todos os nossos irmãos e irmãs brasileiros aqui, que é muito mais fácil, além do voto aqui ser obrigatório, lá é facultativo, a eleição é indireta. O que isso significa? Basicamente, para entender a eleição americana, é como se a gente encarasse esse mapa aqui com os 50 estados, mais o distrito de Washington, né, que é a capital federal de onde o nosso Eliseu Caetano estava conversando com a gente. Basicamente, cada um desses estados aqui tem um valor. Basicamente, eu vou me limitar a dizer que são pontos, tá? Basicamente, é a gente montar um quebra-cabeça matemático numa aula de geografia. De norte a sul, de leste a oeste, de costa a costa. O importante é perceber que são 538 pontos que são distribuídos ao longo dos 50 estados e cada um desses estados são alocados um valor. A pontuação de cada estado vai sendo definida proporcionalmente ao tamanho da população e à representação no Congresso de cada um desses estados, certo? Basicamente, se a gente pega esses 538 pontos distribuídos nos 50 estados, divide pela metade, ou seja, 50%, a gente está falando de 269 pontos. Ou seja, mais um ponto seria necessário, mais um voto eleitoral. Na verdade, o termo técnico é mais um delegado. Os delegados são os representantes de cada um desses estados que acatam e transmitem formalmente o resultado depois da eleição ser resolvida. Basicamente, a gente está falando de 270 votos eleitorais, meus amigos. Esse é o número mágico, o número que a gente vai estar trazendo com constância aqui. Mas realmente, onde a parada vai ser decidida são nesses estados aqui demarcados em vermelho, nesse exato momento. Lembrando só, para não ter confusão aqui, Fabrício, vermelho será a cor associada aos republicanos ao longo da noite. Mas aqui, só para ter o destaque aqui, o realce muito bem delineado, esses são os 7 estados. Então, temos aqui Nevada, aqui no extremo oeste, né, perto da costa oeste, estado vizinho da Califórnia, estado que votou em Hillary Clinton em 2016, votou em Joe Biden, no democrata, em 2020, e Donald Trump está tendo uma performance surpreendente, principalmente no voto antecipado. O estado vizinho logo abaixo, Arizona, no Cinturão do Sol. Estado tradicionalmente republicano. Os republicanos John McCain em 2008, Mitt Romney em 2012 venceram. Donald Trump venceu em 2016, mas Donald Trump perdeu por uma margem estreitíssima para Joe Biden. Foi a grande zebra, a grande surpresa da eleição de 2020. E eis que a Arizona volta ao tabuleiro aqui dos estados pêndulo. Se a gente seguir adiante aqui, eu deixo você introduzir os próximos dois ali. Também fazem parte do famoso Cinturão do Sol, essa parte sul do país, muito ensolarada, né? Geórgia e Carolina do Norte. Vamos trazer Geórgia, vamos trazer Carolina do Norte, Wisconsin e Michigan ali também no meio oeste americano e também a Pensilvânia. São os 3 estados ali. Cada um desses estados, inclusive, como você pode ver aqui projetados na nossa tela, tem uma sigla, né? Que representa a inicial, por assim dizer, de cada um dos estados. Esses 3 ali no norte, que são estados fronteiriços até com o Canadá, a gente costuma se referir a eles como de Wisconsin, Mi de Michigan e Pa de Pensilvânia. Ou seja, é o cinturão da ferrugem. São estados industriais, sofreram muito com ali a fuga, né, de capital, a globalização, muito desemprego. Votaram por margens assim ínfimas em Donald Trump e foram os fiéis da balança que garantiram Donald Trump como o grande presidente improvável, 45º presidente de 2016. Ele perde esses 3 estados, que é a Muralha Azul. Lembrando que a cor azul associada aos democratas e a Muralha Azul é o que Kamala Harris quer manter hoje inabalada para evitar que Donald Trump retome ali o controle da Casa Branca e da presidência americana. Então, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia realmente vai ser teste para cardíaco, como diz o ditado, e a gente vai estar trazendo tudo aqui para vocês no detalhe conforme eles forem sendo apresentados.